Olá pessoal, eu voltei aqui para as mídias sociais mais uma vez. Bom, primeiramente, fora Temer, e eu me chamo Sandro Borelli, artista da dança, tá? É necessário me apresentar porque nem todo mundo me conhece. Bom, vamos lá. Eu voltei para esse meio de comunicação por conta de uma matéria canalha que saiu hoje na Folha de São Paulo, escrita por um jornalista chamado Rogério Gentili. Bom, eu não li a matéria porque eu não leio, faz muito tempo que eu não leio a Folha, porque eu considero um jornal de péssima, de quinta categoria, né? Um jornal terrível e que não informa, só desinforma, ou informa quando lhe convém, tá? Bom, esse jornalista me procurou a semana passada e dizendo que queria fazer uma matéria sobre o fomento à dança e que queria me entrevistar, tá? E aí ele me mandou umas perguntas para eu responder para ele. E como eu já esperava que isso fosse acontecer, na matéria publicada hoje, não saiu uma única linha do que eu disse a ele. Não me surpreendeu, né? Mas eu acho importante vir aqui e dizer a vocês o que eu respondi a este sujeito, que se diz jornalista. Bom, isso foi dia 1 de novembro, tá? Foi quarta-feira passada. E as perguntas foram estas e a minha resposta logo abaixo. Pergunta número 1. Durante a gestão do prefeito Fernando Haddad, a Cooperativa Paulista e a Cooperativa de Teatro foram praticamente as únicas entidades que receberam convites para integrar os comitês do júri do programa. Não havia divulgação pública sobre a possibilidade de integrar o júri, nem publicação em diário oficial. Além disso, em várias ocasiões, nomes ligados às cooperativas foram indicados pela Secretaria de Cultura para ocupar os assentos da própria prefeitura na comissão. O senhor entende que o procedimento foi justo? Inclusive, escreve mal. Eu respondi assim: caro Rogério Gentili, como está? Desculpe. Dando uma olhada nas perguntas que o senhor me mandou, percebi que não se preparou de maneira adequada para fazê-las com mais profundidade e transparência. Vou tentar decifrar suas questões. Vamos lá. Como previsto na lei, as cooperativas, sindicatos, universidades e entidades representativas da dança podem indicar nomes para serem escolhidos através do voto por aqueles que concorrem ao programa. As cooperativas de cultura são entidades representativas de classe sem fins lucrativos e artistas ou núcleos que não são empresas ou tenham CNPJ se filiam a elas para serem representados juridicamente. Se vários nomes filiados às cooperativas passaram pelas comissões, prova a grande representatividade que elas conquistaram. Não sei se sabe, a dança e o teatro de São Paulo são categorias muito organizadas, talvez as mais combativas e propositivas do país. Vamos lá para outra pergunta do sujeito, que se diz jornalista. Dos 116 projetos aprovados, 87 eram de grupos e companhias ligadas às cooperativas. A da dança venceu 45 vezes. O senhor considera que o resultado é uma consequência direta desse modelo de comitê de júri? Respondi: não. Esse resultado mostra a qualidade dos projetos apresentados, portanto, foram contemplados. Quanto à quantidade expressiva de vencedores ligados à CPD, demonstra a vontade e a necessidade do artista independente em estar ligado a entidades que o representem de fato. E aponta o bom trabalho realizado por nós no âmbito político e cultural. Para nós da CPD é motivo de satisfação esses números de artistas cooperados terem sido contemplados. A outra pergunta do sujeito.
A companhia que o senhor dirige venceu em 3 edições na gestão passada, recebendo 1.600.000. A da senhora Vanessa Macedo, sua companheira, venceu em outras 2 ocasiões, ganhando mais de R$1.260.000. Não houve uma concentração muito grande de projetos aprovados em poucas companhias? Aí eu respondi a esse sujeito chamado jornalista. Essa tua pergunta me parece ser capciosa e tem um caráter machista que não compactuo quando tenta colar Vanessa Macedo a mim. Meu caro, ela é uma artista criadora independente, atuante na cidade desde 2002, é fundadora e diretora artística da CIA Fragmento de Dança, com 15 anos de existência. Possui mestrado pela Unicamp e doutorado pela USP em dança. Portanto, uma carreira totalmente descolada da minha. Você, como jornalista que precisa ser transparente ao informar esses valores. Tu deverias saber que os valores são divididos mais ou menos por 18 meses, que existe também uma equipe de artistas envolvidos, pagos com essa verba. Faça conta. Aliás, a prestação de contas é pública. Quanto a mim, concorri ao programa pelas vias democráticas, como qualquer outro artista, e as comissões que julgaram e ratificaram o projeto o fizeram dentro da lei. Desculpa. Antes de fazer qualquer tipo de entrevista, entendo ser necessário conhecer o entrevistado e o escopo do tema. Tenho uma ficha corrida um tanto quanto pesada na dança brasileira. Aliás, há quem diga por aí que sou uma das referências. Minhas criações já foram apresentadas em festivais de dança e de teatro no Brasil, no exterior, tais como Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rondônia e Tocantins. No exterior, Argentina, Alemanha, Escócia, Estados Unidos, França, México, Peru, Portugal, Sérvia, Venezuela e por aí vai. Pela Fundação VIT de Artes, participei de residência artística no American Dance Festival, na Carolina do Norte, Estados Unidos, em 96. Desde 2011, presido a Cooperativa Paulista de Dança. A minha atuação na dança foi reconhecida pela PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, por 6 vezes. Fui contemplado pelo prêmio Sesc Saté de Belo Horizonte em 2007, recebi o 2º prêmio Bravo Prime de Cultura em 2006, um espetáculo que dirigi e coreografei e concorreu, ganhou o prêmio dado pelo público lá na Escócia em 1999, como o melhor espetáculo de teatro físico do festival. Em 2016, a PCA concebeu um prêmio ao Centro de Referência da Dança de São Paulo, projeto da Cooperativa Paulista de Dança, na qual eu sou o atual presidente. Fui idealizador da revista de arte e cultura e dança Murro em Ponta de Faca, atuei como professor da pós-graduação do Célia Helena, Centro de Artes e Educação de São Paulo, recebi financiamento da Fundação VIT de Artes, mais uma vez, para participar de residência artística no American Dance Festival, na América do Norte. Em 2001, recebi a Bolsa VIT de Artes, de novo, para pesquisa e criação do espetáculo de dança Jardin de l'Enfant, inspirado no mito e na insanidade mental. Também possuo licenciatura e bacharelado em Educação Física pela Universidade 9 de Julho. Sou mestrando pela Unicamp na área de Educação Física e Sociedade e membro do grupo de Filosofia e Estética do movimento lá na mesma universidade. Como vê, tenho alguma qualificação para ter sido contemplado pela Lei de Fomento, certo? Outra pergunta do sujeito, que se diz jornalista. Antes da eleição do prefeito Haddad, em reunião
Com o então candidato, foi lido um discurso escrito pelo senhor, no qual afirmava-se que a cooperativa não estava ali para pedir mais verbas, e sim para defender uma política pública de verdade. As expectativas do senhor foram atendidas em relação à política pública da gestão passada? Minha resposta: fiz esse discurso não só para o Fernando Haddad, que, aliás, junto com Erundina, foram os melhores prefeitos que São Paulo já teve. Mas também fiz esse discurso para os que o antecederam também, tá? O mesmo discurso. Quanto às minhas expectativas, não se trata de terem sido atendidas ou não, porque não aceito relações de compadrio. O que lhe afirmo é que a política desenvolvida por Fernando Haddad para a cultura foi boa, mas poderia ter sido melhor. A gestão atual mudou o edital da dança de maneira a exigir que os grupos vencedores realizem apresentações em equipamentos públicos. O senhor concorda com essa nova regra? Respondi para o cidadão: a atual gestão deveria apresentar novos projetos para a gigantesca demanda da dança em São Paulo, ao invés de fazer uma exigência tola, sem qualquer sentido, pois os artistas já transitavam por esses equipamentos. Me pareceu falta do que fazer. A diferença desta gestão para as outras do passado é que esta atual é autoritária, exige e obriga. As outras não se intrometiam nos projetos dos artistas. E no final escrevi: saudações do artista. Então, eu quero dizer o seguinte: essa matéria me parece ser uma matéria comprada, tá? Uma matéria tendenciosa, que ele dá para perceber da onde veio essas informações e por onde esse jornalista transita, né? Ou seja, uma matéria ridícula, tá? E que realmente não surpreende, tá? Por ser a Folha de São Paulo, ok? E hoje tem uma outra coisa também: isso não vai ficar assim. Tá? Isso não vai ficar assim não. A gente vai pensar aí numa resposta, a gente vai pedir direito de resposta. Ok? Valeu, um grande abraço e até já.